William Franco já chegou. Gente, tem daqui uns dias a gente vai começar aí, na PUC, a Pontifícia Universidade Católica do Paraná, um seminário sobre biodiversidade. Que tema mais atual do que esse? Pois bem, nosso entrevistado já está aqui para trocar uma ideia com a gente, contar o que vai ser esse seminário. Professor William Franco, boa noite, prazer em conhecê-lo, prazer em tê-lo aqui comigo. Boa noite, Luciana, é um prazer o meu, né? Obrigado pelo convite aí para a gente estar participando desse momento e falando de algo tão importante, né? Exatamente, e que às vezes as pessoas acabam não tendo, né, a real importância do que é a sustentabilidade, até por conta, digamos que, de mil coisas, até a política muitas vezes não valoriza, né, vamos ser sinceros. Então, conta para a gente o que vai ser esse seminário, quais os temas principais que vão estar nele. Muito bem. Bom, nosso evento ele começa, né, vai acontecer no dia 21, 22 e 23 de maio, então terça, quarta e quinta. Ele é um evento presencial, né, ele vai acontecer lá na PUC Paraná mesmo, no Bloco Amarelo, Bloco 1, no período da manhã e da tarde. No período da manhã, a gente vai ter as mesas, as palestras, né, os debates, e no período da tarde a gente vai ter uma coisa mais mão na massa, né? Então a gente vai ter aí as oficinas, a exposição de infográficos, e ao longo de todo o evento a gente vai ter também uma feira de produtos sustentáveis, né? Então, empreendedores e empreendedoras que já trabalham, já atuam nessa pegada da sustentabilidade. E o Humanidade Sustentável está aí na terceira edição, justamente para trazer essa temática tão importante que é a sustentabilidade, o desenvolvimento sustentável, misturando, né, fazendo com que se integre a perspectiva acadêmica, né? Então, as pesquisas científicas e os dados das pesquisas acadêmicas com aquilo que é realizado ali, o que acontece na prática, nas questões de mercado e de empreendimentos, enfim, né? A ideia é justamente fazer esse diálogo entre a academia e a comunidade externa, né? As coisas às vezes acontecem, ficam muito dentro dos muros da universidade, e Humanidades Sustentáveis vem também nesse sentido de abrir esses horizontes, né? Tanto para que a universidade saia dos seus muros, quanto que as pessoas também possam entrar no ambiente universitário. Ou e até tirar, né, de repente, aquela pecha que fica de que a universidade não produz, as universidades não fazem o que deveriam fazer, ou é uma balbúrdia, enfim, independente do que falem, né, é importante que a gente traga realmente a realidade do que é feito, as pesquisas que são realizadas. E a gente está falando aqui em pesquisa, em sustentabilidade, e quando a gente fala em sustentabilidade, parece um tema assim tão difícil, né, tão complexo, mas a sustentabilidade está no dia a dia, né? Em tudo aquilo que a gente possa fazer. Explica um pouquinho isso para a gente, professor. Com certeza. Bom, sustentabilidade, ela presume é um tripé, né? São três questões importantes aí. É o ambiental, o social e o econômico. Então, ela está no nosso dia a dia porque a partir do momento que nós fazemos algumas escolhas, ela vai estar envolvida nisso, né? São escolhas pequenas do dia a dia que nos levam a isso. Então, a forma como eu cuido dos resíduos dentro da minha casa, né? A forma como os produtos que eu compro para dentro da minha casa também, isso vai fazer toda a diferença nessas escolhas, né? E é justamente por isso que a gente está aí trazendo essa perspectiva do empreendedorismo sustentável. Existem muitas frentes aí que vão dizer, puxa, a gente precisa mudar, na verdade, a forma como a gente se relaciona com os nossos recursos naturais, né, com o nosso meio ambiente, e a gente realmente tem uma mania de olhar para o meio ambiente como algo que nos pertence e não como algo que é paralelo a nós, né? Nós estamos inseridos no meio ambiente e somos totalmente dependentes dele. Mas não é apenas numa disrupção muito grande que a gente vai conseguir, né, uma mudança de modelo econômico que a gente vai caminhar para esse desenvolvimento sustentável. A gente precisa também trabalhar nas pequenas caminhadas, os pequenos passos que a gente vai dando no sentido dessa sustentabilidade. Por exemplo, professor, que pequenos passos? Olha, quando a gente não separa lixo, eu sei que é uma coisa que parece Esse eu acho que é o mais emblemático, né? Parece muito simples, especialmente, né, para quem é de Curitiba e região metropolitana. A gente tem aí a família Folhas, né, que
promoveu, né, um processo muito bom de educação ambiental, mas ainda assim é uma realidade que não é comum, né, no Brasil, e uma porcentagem muito pequena, nem 5% do nosso resíduo ele é efetivamente reciclado. Então, se a gente pensa nisso, a gente, puxa, parece algo bobo, mas é algo que realmente faz diferença, né? Algo que tem um impacto muito grande. Não, e não é bobo, né? Porque se a gente for olhar, você falou em Curitiba e região metropolitana. Curitiba é uma realidade. Região metropolitana é outra realidade, né? Você pega Colombo, Almirante Tamandaré, Campo Largo, por mais que se faça reciclagem, se você passa na maioria das casas, é um lixo só, é de uma forma só. As pessoas têm dificuldade, parece, de fazer essa separação, que é uma separação simples, mas às vezes nos próprios municípios, os caminhões do reciclável não passam com tanta velocidade. Não é hora também de trazer para essa discussão, professor, os próprios municípios, as autoridades desses municípios? Com certeza, Luciana. E assim, o Humanidades Sustentáveis ele vai ter mesas para trabalhar questões de direito ambiental, né, e justiça climática, né, que são temáticas também que permeiam aí, que são transdisciplinares, né, e vão se relacionar diretamente com questões políticas, ao exemplo do que a gente viu, né, está vendo acontecer agora no Rio Grande do Sul, né, que é um desastre ambiental, né, é um evento climático extremo, mas que tinham relatórios que já indicavam que poderiam acontecer. E nada foi feito. Então, essa participação, esse posicionamento político, ele precisa ser cobrado, ele precisa ser exigido e também precisa estar no meio da discussão, né? A gente precisa discutir envolvendo também os nossos políticos, as nossas políticas, com certeza. E esse tema que o senhor acabou de colocar, né, que é a questão do Rio Grande do Sul, a gente precisa desmitificar tudo isso, né? Quanta gente a gente ouviu falar que era um castigo. Gente, é um evento climático e até de consequências da falta de uma estrutura ambiental correta. As pessoas falam, é só a chuva, é muita chuva. Sim, está chovendo bastante mesmo, mas por quê? Existem vários fatores que são conectados a essa concentração de chuva, né? Então, o desmatamento está diretamente relacionado a isso. A questão da gente estar com uma massa de ar seco hoje na região central do Brasil, que impede a passagem da frente fria. Tanto que, olha, gente, a gente está no dia 20 de maio aqui, né? Na metade para frente de maio, e o frio está começando a chegar. Era para a gente estar com frio desde o final de março, né? Então está demorando para chegar aqui o inverno por conta dessa massa de ar quente. E como essas frentes frias não estavam subindo, né? Estavam ficando concentradas ali, houve essa concentração no volume de chuva. Mas isso é consequência, né, das mudanças climáticas agravadas pelas ações do ser humano, né, da nossa sociedade. Sem dúvida nenhuma. O Rodrigo pergunta aqui para o senhor, professor, isso poderia ser evitado? A gente cruzou uma linha, Luciana, Rodrigo, a gente cruzou uma linha de que existem coisas que não tem mais como voltar. Nós já transformamos tanto o nosso planeta que não tem mais como voltar em muitas das coisas que nós já fizemos, né? Então, existem espécies que já estão extintas e vão continuar aumentando. Existem eventos climáticos que vão continuar acontecendo, continua, inclusive, né? Santa Catarina, agora que está chovendo, está sofrendo com concentrações de chuva, né? E muitas outras, ondas de calor, chuvas concentradas, isso vai continuar acontecendo. O que a gente pode fazer é amenizar isso ou parar de piorar essa situação e agora também trabalhar numa perspectiva de remediar esse processo, né? Nós não prevenimos o suficiente, a gente vem sendo avisado aí desde a década de 60, 70, né? Os grandes pesquisadores da área das mudanças climáticas se estabelecem efetivamente mais ou menos nessa época, né? Com a Conferência de Estocolmo, e a gente veio até aqui e realmente não promoveu uma mudança efetiva. Então, agora também é olhar para isso e ver como posso prevenir quando esses eventos acontecerem, né? Então, as nossas políticas públicas também precisam estar direcionadas para isso. Agora, prevenir, né? Tão difícil a gente pensar, agora que já está no meio do caminho, digamos assim, né, professor? É mais complicado. A Janaína Salles diz o seguinte: estou trabalhando na comunidade com sabão
feito de óleo usado, e teria sido legal. Fiz na faculdade, hoje fazemos em 3 pessoas e um restaurante, além da comunidade que tem estado conosco. Vendemos a 2,20 e a comunidade teve uma boa aceitação. Hoje está em alta também. É uma ideia também, né, professor? Dá para se ter muitas ideias com relação à reutilização, digamos assim, desse material todo. Com certeza. E uma das nossas pautas, né, dos nossos temas do Humanidades Sustentáveis é a economia circular, né, que é a gente pensar justamente, hoje a gente tem, né, vai lá, tira o recurso natural, produz, vende, consome, descarta, né? A economia circular, ela vem para colocar um círculo aí para a gente reduzir tanto o que a gente descarta, que no caso, né, seria o óleo, que a Janaína trouxe o exemplo, tanto o recurso que a gente precisa para produzir os nossos produtos. Então, a gente está reinserindo, né, esse óleo que seria descartado nesse processo, né, fazendo um sabão que, inclusive, é muito menos agressivo do que esses que a gente compra industrializado aí, né? Aliás, né, o óleo, como faz mal se ele entrar na nossa corrente fluvial, né? Como vai ser complicado isso, não vai dissolver. Então, ideias que possam reutilizar são excelentes sempre, né? Com certeza. Com certeza. E o óleo também, ele é um dos principais, uma das principais matérias-primas para a gente produzir o biodiesel, né? Então, é uma possibilidade também interessante, existe muita pesquisa nessa área, né, que vem sendo desenvolvida, é uma possibilidade, né? Claro que a gente está muito longe de um ideal de mundo, né, no sentido de termos aí fontes de energia que sejam 100% renováveis, né? A gente não vai se ver tão livre da emissão de gases de efeito estufa por muitos e muitos anos ainda, mas qualquer ação, qualquer mudança, né, precisa começar a acontecer, né? A gente precisa fazer, mesmo que seja pequena, focar no grande, né? Pensar global, agir localmente. Sejamos sinceros, diz a Janaína, o homem destrói muito mais do que as ações climáticas, é verdade, infelizmente. Essas ações agravadas, inclusive, né, são consequência dessa destruição do ser humano, né? Então, os eventos climáticos acontecem, mas acontecem de forma mais intensa por conta, né, das consequências das nossas ações. José Eduardo, os catadores de papéis plásticos e outros que fazem essas coletas, na sua opinião, professor, eles são bem instruídos sobre o poder que eles têm na sociedade ao coletarem os reciclados? José Eduardo, eu tenho certeza que sim, que eles têm essa consciência muito mais do que muitas pessoas, né, que estão aí no ambiente acadêmico, que estão aí, né, nas empresas, mas infelizmente eles não têm o valor, né, atribuído, né? Eles não são valorizados pelo papel que eles desempenham, que é um papel fundamental, que é um papel tão importante dentro dessa perspectiva, inclusive da economia circular, da reciclagem, enfim, né, da mitigação das mudanças climáticas, né? É um grupo, né, profissional aí que precisaria muito dessa valorização, né? Essa semana passada a gente trouxe, inclusive, as caminhas do Maeco, né? São caminhas feitas para pet com pneus, tirando da natureza esses pneus e fazendo caminhas que são úteis também. Tem tantas e tantas coisas, né? Tantas e tantas ideias bacanas. Janaína, a ONU está incentivando e cobrando muito. A ONU é quem começou, né, a juntar lá atrás, né, desde 1972, quando a gente teve a primeira conferência das Nações Unidas para o meio ambiente, né, então, desde então, né, 92, Rio+10, Rio+20, foram vários eventos e a ONU sempre à frente desse processo, né, sempre centralizando, porque realmente, né, fazer o nosso é fundamental, né, é essencial e a gente precisa fazer, mas se só a gente fizer individual, não vai resolver. A gente precisa de uma perspectiva política e global para daí sim a gente conseguir ver um resultado efetivo, e a ONU está lá para cobrar, e a gente tem que estar aqui para cobrar também, né? Porque nós elegemos pessoas que nos representam nos espaços públicos, né? Então, ter isso, né? Eu até ouvi que você estava falando dos candidatos da prefeitura, né? Ter isso mapeado, ver quais são as propostas que cada candidato, cada candidata tem em relação ao meio ambiente. Se não é negacionista climático, né? Você fala, não, isso aí não tem nada a ver com mudança climática. Não, daí você já descarta, né? Porque como não tem, né? Tá bem evidente que tem, sim. A ciência mostra. Mas o pior é que tem os negacionistas climáticos, tem sim.
Rodrigo Miller, eu encaro, professor, que o Rio Grande do Sul, sabendo dos riscos, não deram importância. Vemos hoje lugares em condições de maior risco e houve investimento. Rodrigo, eu vou só incluir aqui que a gente tem muitos e muitos lugares, inclusive aqui no Paraná, com riscos de deslizamentos e tudo mais, e que prevenção a gente não vê, né, professor? Pois é, a gente teve recentemente, aí em 2020, foi divulgado um relatório de mudanças climáticas para a cidade de Curitiba, e existem sim zonas que, né, de possibilidade de alagamento, de deslizamento de terra, de ondas de calor. Então, assim como lá no Rio Grande do Sul, porque esse relatório, né, Brasil 2040, que saiu, ele já indicava isso. Assim como lá já tinha essa indicação, né, mas é para 2040, né? Puxa, como é que vai? Vai, porque as mudanças climáticas também têm essa característica da imprevisibilidade, né? Elas têm essa intensidade que varia muito, né, e que traz consequências terríveis. Então, sim, a gente precisa estar preparado, é aquilo que eu disse. Cruzamos uma linha, né? Não tem mais como voltar ao que a gente já foi no passado, como sociedade e, né, em relação ao clima. Então, precisamos sim nos adaptar e nos adequar a essas novas realidades que estão por vir aí, né? O Gerson Ferreira diz o seguinte aqui, ó, boa noite, que todos esses fatos sejam um alerta a todos nós. O aviso lá no Rio Grande do Sul foi dado, cuidar do meio ambiente, plantar debaixo das linhas de alta tensão, com hortas comunitárias, reflorestar as áreas de preservação permanente até os nossos parques. Plante, a mãe natureza agradece. E aí, o senhor concorda com essa plantação, por exemplo, ali nessa região de linhas de alta tensão e tudo mais? Como é Eu que concordo, o senhor... as hortas urbanas, né? Existem vários projetos e que são realmente fundamentais, são essenciais, e que trazem também uma questão que é muito bacana da gente olhar, porque quando a gente fala de meio ambiente, a gente tem o costume de pensar na natureza, nas árvores, nos rios, na fauna, na flora, né? Naquele ambiente intocado. Mas quando a gente está falando de meio ambiente, a gente também está falando de sociedade, né, das pessoas que estão inseridas nesses territórios, seja um território mais natural, então o meio ambiente natural, ou o próprio meio ambiente urbano. O que aconteceu é uma catástrofe ambiental dentro do ambiente urbano também, no ambiente misto, né, porque teve tudo lá, né. E quando a gente olha para ações como essa, né, de hortas comunitárias, de reflorestamento, a gente está olhando para as questões ambientais, e a gente está olhando para as questões sociais também, porque isso vai gerar renda, isso vai gerar qualidade de vida, trabalho digno para essas pessoas que podem ter acesso, alimentação, né? Terão acesso a isso. Então, falar de questões ambientais também é falar de questões sociais, né? Bacana. Também aqui, deixa eu ver. O Rodrigo, professor, como o senhor vê o carro elétrico? Vira no Brasil? Ele pergunta. Pois olha, se no Brasil virar, a gente ainda tem uma vantagem, porque a gente tem uma matriz energética que é majoritariamente de energia limpa, né? Então, as hidrelétricas possuem consequências, né, também das inundações, por causa da construção das barragens, mas é uma energia mais limpa. Agora, tem muitos países que estão utilizando muito já o carro elétrico, e que tem como fonte de energia principal petróleo ou carvão, né? Então, você queima o carvão para abastecer o carro elétrico, ou queima o petróleo para abastecer o carro elétrico. Não dá match aí, né? E tem mais uma problemática, que é a questão das baterias, né? Do lítio. Então, é um metal, né, que hoje em dia está sendo muito, muito procurado, grandes mineradoras estão trabalhando muito, né? Então, o Brasil tem muito lítio, vários países da África têm muito lítio também. E é um processo que para cada, agora eu não vou lembrar exatamente, mas se eu não me engano, para cada tonelada de lítio, são 200 mil litros de água que são utilizados. Então, existe sempre um contraponto nesse sentido também. E falar de água também é bem importante, porque ele é um recurso natural muito importante e que também é tema do nosso evento Humanidades Sustentáveis, Luciana. Olha aí, antes de terminar, mais uma última pergunta, e já já eu vou deixar a palavra livre para você convidar de novo esse pessoal todo. Mas a Janaína diz o seguinte: as ODS estabelecidas pela ONU, se não for fiscalizado rigorosamente nas empresas, de nada adianta.
prefeituras precisavam zelar. E eu amo o Greca, porque Curitiba sempre tenta avançar. Janaína, eu só colocar também, a gente está aqui numa região dos minérios, né? O Mirante da Mandaré, Céu Azul, Rio Branco do Sul, Itaperuçu, e nessa região, muito cal, tem famílias que têm problemas terríveis de saúde, que estão perto de indústrias, porque falta muitas vezes fiscalização. O que faz? Difícil, né? É difícil, perguntas difíceis, Luciana, mas é isso. Acho que a Janaína que trouxe o tema, Isso, a a Janaína trouxe Janaína. o tema dos Objetivos do Desenvolvimento Sustentável, né? Estabelecidos pela ONU em 2015, então são 17 objetivos, 169 metas, de coisas que eu até brinco com os meus estudantes da disciplina de responsabilidade socioambiental, que se a gente chegasse nesses objetivos, estava ótimo, a gente teria salvado o mundo, e é isso, né? A questão é como que chega, né? O que a gente precisa fazer para chegar lá, e para que a gente consiga chegar lá, a gente precisa sim dessa fiscalização desse processo. Os objetivos estão lá. Agora a gente precisa ter ações de origem pública, de origem privada, individual, coletiva, né, para chegar nesses espaços, né? Então, a fiscalização é extremamente importante. Hoje, quem faz essa fiscalização são os órgãos do governo, né? Então, a gente precisa, mais uma vez, né, escolher bem quem que a gente vai colocar lá para representar a gente, porque Está chegando. né, estão completamente relacionadas a isso, e as questões também do não cumprimento dos acordos, né? Porque a gente está falando aí de empresas que não respeitam, né, as leis, que acabam, né, obstruindo as leis, não cumprindo com as leis e prejudicando toda uma comunidade que vive ali, né, que vive ao redor dessas indústrias e que às vezes não queria morar ali, mas não tem condições, né, não tem acesso para morar em outros lugares também, né, Luciana? Com certeza é por aí. Professor, eu quero agradecer a tua presença e deixo agora, enfim, não sei nem se o microfone, se as linhas, porque rede social, né, está em tudo que é canto. Deixa aberto para o senhor convidar aí o pessoal também para ir assistir esse seminário, participar do seminário. Convido mesmo, com certeza. Bom, gente, se essas questões socioambientais, elas intrigam você, e eu percebi que tem muita gente aqui que está, né, angustiado com algumas coisas e que está querendo ver essa mudança, o Terceiro Humanidades Sustentáveis, ele é um evento acadêmico que é aberto e é gratuito, né, para quem quiser participar. Então, ele acontece terça, quarta e quinta, 21, 22 e 23 de maio, lá na PUC Paraná. As inscrições ainda estão abertas, ainda tem vaga para quase todas as atividades, as oficinas que, né, já Como reduziu. faz a inscrição? Oi? Como é que faz a inscrição? A inscrição. Eu consigo mandar um link para o pessoal aqui, será? Ou eu posso falar um link mais curto aqui também? Ou um Você caminho pelo consegue site da PUC. inserir ali você tá, na tela, está insira um banner, você consegue inserir ali. Ah, deixa eu ver se eu consigo fazer isso aqui, porque eu gostei. Se eu puder, eu vou achar ótimo. Manda ver. Tá aí, gente, ó, prestem atenção, dá tempo ainda, tem vaga, ele vai colocar ali o link para vocês. Tem vaga para vocês participarem. Vou tentar colocar aqui nos comentários, acho que eu consigo me conectar e daí eu consigo colocar nos comentários. No banner eu não consegui, Luciana. Mas eu coloco agora. Calma que tem. Ah, beleza. Oi, gente. Qualquer coisa, gente, vai lá no site da PUC Paraná, vai em notícias, que saiu semana passada, saiu uma notícia sobre o evento, lá tem aí, ó, obrigado. Lá Imagina. tem todas as informações aí que são necessárias para você fazer a sua inscrição. Então, atividade é presencial, a gente vai ter mesas falando sobre justiça ambiental, direito ambiental, água, né, que é um recurso mega importante, é uma coisa muito importante, e que como o filme Mad Max aí está falando, né, sobre a guerra pela água, né, esse é um cuidado que a gente tem que ter também. A gente vai falar sobre economia circular, a importância da gente olhar para as novas formas de economia, o quanto a gente precisa disso. E tudo isso, né, dialogando com vários setores da sociedade, várias esferas, não só o ambiente acadêmico, né, mas as feiras, os produtores, os artesãos e as artesãs. Então, muita gente envolvida nisso, porque é coletivo.
né? A gente não vai mudar sozinho, a gente precisa de todo mundo para mudar. Então tá aí o convite para vocês participarem do terceiro Humanidades Sustentáveis lá na PUC Paraná. Foi maravilhoso, professor, muito obrigada. Gostei muito dessa participação sua, da sua explicação, foi fantástica. Obrigada. Nossa, eu sumi, né? Eu sumi Você daqui. está travado aqui para mim, Luciana, mas eu consigo te ouvir. Você me ouve? Então, obrigada, viu? Um grande abraço para você e que dê tudo certo, que muita gente participe, porque eu acho que é um tema fundamental. Obrigada. Precisamos. Obrigado, Luciana, mais uma vez por esse espaço também, e foi um prazer estar aqui. Obrigado pela oportunidade. Obrigada, um abraço. Um abraço, Aí, pessoal. gente, ouvimos o nosso querido professor, olha lá, o professor William Franco. Eu não sei o que aconteceu comigo, eu sumi. Eu sumi geral, deixa eu ver se eu consigo melhorar aqui.